Concedei, ó Deus, aos vossos servos a graça da ressurreição, pois quisestes que vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra. Após serem castigados, os apóstolos saem felizes por serem considerados livres de injúrias por causa do nome de Jesus. Livres seguirão presidindo a Eucaristia, simbolizada na partilha dos pães. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio, era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileiro, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos perderes em luta contra Deus. E os membros do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram.
Espera no Senhor, tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Todos de pé, juntos, aclamemos o Santo Evangelho. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos judeus. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a festa dos judeus, da Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada lhe perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Santo Evangelho proclamado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, todos reunidos em nossas casas, rezando e participando desta santa e divina liturgia pascal, nesta segunda semana deste tempo da ressurreição de Jesus, saudamos a todos.
Queremos saudar também aqueles que hoje rezam pelos seus entes queridos que partiram para a eternidade, de maneira especial os familiares de Severino França de Andrade, que há 7 dias realizou a sua Páscoa definitiva. Também Roberto Santiago, menininho, que há 2 anos partiu para a eternidade. Aos familiares que agora nos acompanham, nossa solidariedade fraterna pela passagem, pela morte destes nossos irmãos. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta aquele milagre da multiplicação dos pães. É fato que aconteceu o milagre. A palavra de Deus, ela nunca mente, ela é verdadeira, e nós não podemos jamais duvidar do milagre de Jesus. Aquilo que foi narrado no Evangelho de São João, nesta Eucaristia, nesta missa, falando da multiplicação dos pães e dos peixes, é verdadeiramente um milagre. Não podemos duvidar jamais deste acontecimento, pois é narrado pelo próprio João, que estava próximo a Jesus, que conhecia, que possivelmente esteve neste milagre. Mas nós não podemos também negar que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu a partir de uma partilha que alguém teve naquele momento. E essa é a lição que nós precisamos guardar no nosso coração, na nossa vida, e praticar a partilha. Naquele momento, aquela pessoa, aquele menino, tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Os discípulos bem disseram: o que é isso para tanta gente? Jesus então ordena que as pessoas se sentem, para que assim começasse a partilha e a distribuição daqueles pães e peixes. Meus irmãos, o milagre ele só é bonito, ele só é grande na nossa vida quando nós partilhamos não muito, não era muito peixe e pães que o menino tinha, eram poucos, eram pouca coisa, mas foi por causa da partilha generosa que a multiplicação aconteceu. E essa lição do Evangelho de hoje nós precisamos levar para a nossa vida, para que nós também aprendamos a partilhar, não muito, porque nós sabemos que quem tem muito não partilha. A partilha verdadeira acontece com aqueles que têm pouco, ou seja, é o nosso caso. Nós precisamos aprender a partilhar, e quando aprendemos a partilhar aquilo que Deus nos dá, nós de fato somos seguidores de Jesus. Nós de fato veremos o milagre diante de nós. Aprendamos com o Evangelho de Jesus a partilha, para que o milagre também aconteça em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Peçamos ao Senhor nesta missa, como já estamos pedindo há tantos dias, pelo fim desta pandemia, que já matou tantas pessoas, que já prejudicou tantas famílias, tantos países. Imploramos ao Senhor que olhe para a humanidade, olhe para a nossa terra e nos livre deste grande mal. Pedimos também por aqueles que inspiram cuidado na saúde, de maneira especial pedimos aqui pelos nossos irmãos a Estrela, Marcílio e tantas outras pessoas que imploram e pedem a cura e o milagre de Deus.
Queremos também pedir pela alma do nosso irmão Severino França de Andrade, falecido há 7 dias, também por aqueles da sua família, Joaquim Patrício, Maria França, José França. Pedimos por Roberlândio, Roberto Santiago e João Gabriel. Cantemos nosso ofertório. Seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as mãos de sacrifício para a glória do seu nome, a nosso bem de toda a Santa Igreja. Queremos rezar também por Isaura e pedir também pelo descanso eterno de João Claudino, que faleceu hoje em Teresina, um grande benfeitor da igreja. Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho por toda a terra realize o que prometestes ao glorificar o vosso Verbo, para que possamos alcançar, vivendo plenamente como filhos e filhas, o que foi anunciado pela vossa palavra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e santos, proclamamos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, dizendo todos juntos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Ao Senhor a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo do socorro. Fazei de nós o socorro e o só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja espalhada pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Salles e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos Severino França de Andrade, 7 dias, Roberlando Roberto Santiago, 2 anos, João Gabriel dos Santos, Joaquim Patrício, Maria França de Andrade, José França de Andrade, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, Senhor, tenha piedade de todos nós reunidos em nossas casas e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com muita fé, confiança no Senhor, vamos juntos elevar as nossas mãos aos céus e dizermos: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas olhai a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tiras
meus irmãos, o Cordeiro de Deus, o Filho de Maria, o Príncipe da Paz, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Deus
nos alegremos por sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos a intercessão materna de Maria, a Virgem Mãe de Deus e nossa, pelo fim desta pandemia. Você que está em casa, reze conosco. Arca Santa e Imaculada, tão pura, cheia de graça, sede a nossa salvação neste período de desgraças. Sendo mãe do Deus humanado, que por nós expirou na cruz, que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus, advogada celeste desta pobre humanidade. Perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade, dissipai a cruel peste, poderosa intercessora. Com a cabeça Esmagastes da serpente enganadora, a natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege não resiste à vossa prece. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Repouso eterno dai, Senhor. E a luz perpétua ao Espírito. Que o nosso irmão Cedrico em França, Roberto Roberto, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Amém. Aos familiares dos nossos irmãos falecidos que estão em casa, manifestamos os nossos sentimentos de pesar pela partida, pela Páscoa desses nossos irmãos. Meus irmãos, nós somos 44 pessoas que estamos vendo e nos acompanhando, e tantas estamos escutando pelo sistema de som desta paróquia. Gostaria de lembrar a todos da grande importância neste período de ficarmos em nossas casas, sairmos em extrema necessidade para resolver as nossas coisas no comércio ou em outros ambientes. E também importante e aconselho muito a todos a usarem a máscara quando saírem, da mesma forma que vier também para a igreja. Eu uso máscara. Quem quiser dar uma, pode mandar deixar aqui. Uma coisa bonita. Já ganhei duas, já ganhei duas. Se quiser mandar mais, eu aceito. A máscara, higienizar as mãos com álcool gel ou então lavar com água e sabão. Agora, meus irmãos, pelo amor de Deus, não tome água com o cabelo, não. Não tome água com o cabelo, não. Pelo amor de Deus, não tome água com o cabelo, não. Quem já viu uma água com o cabelo? Onde é que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus? Que loucura! Isso é uma loucura! A Organização Mundial da Saúde precisa descobrir esse profeta, porque está trazendo a cura, dizendo que vai curar. Então a Organização Mundial da Saúde precisa vir aqui descobrir esse profeta que profetizou que vai curar quem tomar uma água com cabelo que encontrar na Bíblia. Meu povo, vamos ser inteligentes, inteligentes. Está faltando inteligência em muita gente. Inteligência, prudência. Minha Bíblia, todo dia eu leio. Acredito que em cada página dela tem um cabelo desta galera. Já pensou se eu botar tudo dentro do copo e tomar? Meus irmãos, pelo amor de Deus, uma água com cabelo, água com cabelo que encontrou dentro da Bíblia. E se for um gato, se for cabelo do gato, se for cabelo do gato que tiver dentro da Bíblia, se for o cabelo do gato ou uma gata
que tiver dentro de sua Bíblia, aí vai aparecer um outro grande vírus que não vai ser mais o coronavírus, mas vai ser a morte pela cachorra ou pela gata. Meus irmãos, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, eu imploro, vamos ter prudência. Tomar água no cabelo, quem já viu, meu Deus? A Organização Mundial da Saúde precisa saber para prender, botar na cadeia quem inventou essa história de tomar água no cabelo. Cadeia para quem inventou essa história de tomar água no cabelo. Eu sei que o povo de Marisópolis é inteligente, pelo menos eu acho. Então vamos ter prudência, meu povo. A máscara, lavar as mãos e a fé cura. Agora cabelo, nunca vi dizer que cura cabelo de ninguém. Só se for o cabelo da cabeça de Jesus ou do Pai Eterno que está aí na sua Bíblia e você tomou. Eu acho que nosso Senhor já deixou para nós a fé, e isso basta, e isso alcança de Deus a proteção divina. E é isso que nós estamos fazendo todo dia, rezando pelo fim da pandemia e não procurando cabelo na Bíblia, até porque a Bíblia tem tantas páginas e tem gente que já está bebendo água. Deus perdoe a quem já tomou, tomara que não seja da gata. O Senhor esteja convosco. Ele está. Desce sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e dê paz do Senhor nos acompanhe.